trabalho. Convido para compor a mesa o nosso querido colega Luciano Maia, vice-procurador-geral da República. Convido também para compor a mesa de abertura a representante da comunidade do Quilombo Mesquita, Sandra Pereira Braga. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Bem-vindos a essa mesa de diálogo sobre os direitos coletivos, no contexto desse mês tão especial para nós, que é o Novembro Quilombola, e mais especificamente pela passagem do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. É com imensa alegria que abrimos os trabalhos desta manhã, tendo por objeto central a celebração do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, na data em que se celebra a memória de Zumbi dos Palmares. Nossa ideia central, inicial, foi receber as lideranças quilombolas e também as lideranças indígenas e das populações tradicionais para, em conjunto com a equipe de transição ao novo governo, debater os direitos coletivos e as políticas públicas decorrentes desses direitos e planejar o próximo quadriênio que se avizinha. Infelizmente, não foi possível a equipe de transição indicar um representante para estar conosco nesta manhã. Certamente decorreu da intensidade dos trabalhos que essa equipe está empreendendo neste momento, o que, entretanto, nós consideramos que não ofusca o nosso evento, pois a presença qualificada das lideranças, dos colegas do Ministério Público e da comunidade como um todo aqui nesta manhã, por si só, justifica e legitima o debate que vamos empreender. Não destacamos, contudo, a possibilidade de, num segundo momento, ou a qualquer momento, sermos chamados pela equipe de transição para empreender esse diálogo, como havíamos planejado para hoje, uma vez que nós, aqui do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, da Sexta Câmara, estamos sempre abertos ao diálogo. Amigos e amigas, é uma casa de justiça e o nosso papel primordial é mediar os conflitos para promover a pacificação social. Nossa ferramenta principal nessa permanente busca é o direito. São as leis do nosso país, a Constituição da República. Não há relação jurídica, pelo menos no campo dos direitos sociais e coletivos, indiferente ao diálogo. As portas da CCR, e estou certo, da Procuradoria-Geral da República, estarão sempre abertas a todo aquele que estiver munido de sinceridade e franqueza para expor o seu ponto de vista e formular suas pretensões. Pela mesma porta por que passam quilombolas, indígenas, comunidades ribeirinhas, de pescadores, de quebradeiras de coco, de integrantes de toda a comunidade tradicional, passam, se quiserem, quaisquer representantes da sociedade civil, do governo, dos produtores da cidade e do campo. É uma porta larga e por ela podem passar quaisquer atores da sociedade brasileira. A Sexta CCR, como órgão da Procuradoria-Geral da República, quer ser e é uma instituição plural, assim como é plural a sociedade brasileira. Essa mesa pluriétnica que formaremos nesta manhã tem uma composição muito bela e variada
que traduz a pluralidade do Pacto Político da Constituinte de 1988. Esse pacto foi celebrado por múltiplas mãos, de múltiplas cores e matizes, dentre elas as mãos quilombolas, indígenas e de todas as comunidades tradicionais. É um pacto que, firmado há 30 anos, permanece rígido, e a composição desta mesa bem espelha isso, pois nossa identidade nacional foi forjada na convergência pluriétnica de todas essas matrizes, como também nos ensinou o professor Darcy Ribeiro. A Constituição de 88 expressa sinteticamente este pacto. Ela é o elemento que ata este acordo de vontades, porque estabelece os limites e a forma que se deve adotar para cumprir o pacto e para modificá-lo. Por isso, a Constituição é o nosso norte permanente e a nossa ferramenta de trabalho. A nós incumbe fazer cumprir o que ela encerra e determina, e nessa busca provocar as instituições brasileiras ao seu pleno funcionamento. O Pacto de 88 foi celebrado no contexto dessa diversidade cultural e étnica, como estratégia para apaziguar as tensões então existentes na sociedade brasileira após um longo período de obscurantismo político. Negar essa riqueza, a beleza de uma nação mestiça, é fonte de tensão e sofrimento e a negação de uma identidade própria, nacional, brasileira ao nosso povo. O dia 20 de novembro é uma data muito significativa e simbólica para todos nós, pois expressa a retomada do protagonismo da causa quilombola por seus atores históricos. A migração do 13 de maio para o 20 de novembro, como a data principal da consciência negra, traduz a superação de um paradigma etnocêntrico. A publicação do Decreto 4887, em 2003, no primeiro governo do presidente Lula, com a regulamentação do procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos, deve ser tida como a derradeira carta de libertação dos escravos no Brasil. A confirmação da constitucionalidade desse importante documento jurídico pelo Supremo Tribunal Federal em 8 de fevereiro deste ano foi mais um passo decisivo na justa consolidação dos direitos dessas comunidades, marco jurisprudencial que foi recebido com entusiasmo pela sociedade brasileira e também deve ser celebrado nesse 20 de novembro. A Sexta Câmara construiu, ao longo das últimas 3 décadas, uma boa reputação na defesa das comunidades tradicionais como um todo, e, por vezes, com ela se confunde com o próprio movimento social, com as organizações de direitos humanos, com os organismos internacionais. É preciso, não obstante exista essa proveitosa parceria, lembrar que somos uma instituição da justiça, que integra a estrutura do Estado brasileiro. Nesse sentido, como agentes do Estado a serviço da sociedade, pautamos e sempre pautaremos nossa atuação no estrito cumprimento da Constituição da República e das leis do Brasil, com a cobrança inflexível pelo respeito aos direitos e pelo pleno funcionamento das instituições que devem assegurar a fruição desses direitos. A lição do velho Seabra Fagundes, na lição dele, as minorias não fazem as leis, não elegem os governantes. A única proteção das minorias está no direito. E só há direito onde existam advogados e procuradores que por eles procurem, e juízes que obriguem o seu cumprimento e efetivo respeito. É o que esperamos do sistema de justiça no Brasil. Sejam todos bem-vindos aos trabalhos dessa manhã. Muito obrigado. Agora nós vamos ter a honra de ouvir a Sandra Pereira Braga, para suas considerações iniciais. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui comentar o doutor Antônio Carlos Albino Bigonhas, Procurador-Geral da República, coordenador da Sexta Câmara, doutor Luciano Mares Maia, Vice-Procurador-Geral da República. Quero aqui, em nome do Quilombo Mesquita,
em nome da Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombola CONAC, da qual também sou coordenadora, e com muita honra que agradecemos o convite nessa manhã. E também saudar todos os quilombolas aqui presentes do Quilombo Mesquita, saudar a CONAC aqui que se faz presente também, e dizer que para nós é uma honra estar hoje aqui nesse espaço, poder dialogar. O 20 de novembro, né, como bem diz aqui, é o dia que nós deveríamos estar muito felizes em comemorar o 20 de novembro, por essa questão mesmo de direitos, garantias de direitos. E ainda se tem uma dor na alma, quando a gente ainda percebe que ainda falta muito, né? Nós estamos, como comunidades quilombolas por todo o Brasil, sofrendo muito o racismo, o preconceito, a questão de direitos, né, pelos nossos territórios quilombolas, difundidos por todo o Brasil. E é algo que nos deixa felizes, por ser o 20 de novembro que se celebra, mas também que nós trazemos essa Casa de Leis para dizer que precisamos muito ainda garantir esses direitos. Tem direitos, sim, conquistados, não resta a menor dúvida, mas ainda há muito se conquistar e há muito ainda que se preservar nessa garantia. E fazendo essa reflexão hoje para nós, que se celebra, né, fortemente por todo o Brasil, se comemora o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Mas que consciência é essa que realmente nós temos que falar? A consciência de retirada de direitos? A consciência de retirar os nossos territórios, que ali foram deixados pelos nossos ancestrais? Quilombolas, esses que estão hoje segurando esses territórios, segurando essas nascentes, segurando a mata, preservando a nossa agricultura, a nossa subsistência. Então, é preciso, sim, fazer uma reflexão nesse momento. Que esse 20 de novembro ele seja uma reflexão das tantas percas de direitos que nós temos sofrido, os ataques nos nossos quilombos por todo o Brasil. E tenta querer nos tirar esse direito que nós estamos ali lutando para preservar e para assegurar, que é um direito nosso. Aí existe uma dívida histórica muito grande. E essa dívida ela está muito longe de ser sanada se realmente, se verdadeiramente não existir essa consciência de direitos. Pois bem, nós somos mais de 5.000 comunidades quilombolas por todo esse Brasil. Imagina nesse universo de luta de garantia. Então, essa reflexão eu trago para essa casa, que nós precisamos muito, procuradores presentes, demais, nós precisamos garantir esses direitos. E aqui ainda é a nossa casa que nos defende, que nos verdadeiramente faz esse contraponto de garantia de direitos. E é o que nós esperamos nesse 20 de novembro, que tenhamos toda uma reflexão, que realmente valorize essa causa quilombola indígena, porque é nós que asseguramos esse direito por todo o Brasil. Não existe lugar mais prazeroso quando você chega, que visita um quilombo, você sente a energia da ancestralidade desse povo que lutaram para preservar tudo que nós temos aqui ainda hoje. Eu estou de uma comunidade aqui perto, que é o Quilombo Mesquita, que fica na cidade ocidental Goiás. Esse quilombo que está entre Brasília e Goiás, que nós estamos aqui na divisa. E parte das nossas terras, elas também ficaram para a Constituição de Brasília. E a gente pergunta, quantos direitos nossos foram retirados, quantos, e que nós ainda temos que valer esse direito o tempo todo. E aí, quando a gente fala, eu sempre uso muito uma frase da minha amiga Célia,
e é quilombola de Cururupu, Maranhão, que ela disse: nós existimos porque resistimos. E nós vamos resistir sempre, porque esse legado nunca foi fácil para nós. E não será fácil, mas nós vamos resistir porque existimos. Passo a palavra agora ao colega Luciano Maia, vice-procurador-geral da República, mais membro da Sexta Câmara durante tantos anos e membro honorário e permanente da Sexta Câmara, e também nosso coordenador de honra da Sexta Câmara. Bom dia. Para a sua saudação. A mania de quem é professor em sala de aula, que gosta de falar olhando, vendo e sendo visto, né? Eu quero primeiro saudar a iniciativa de Bigonha e da Sexta Câmara em ampliar esse espaço. Novembro Quilombola. Já tínhamos por muito tempo o Abril Indígena, começamos esse ano o Maio Cigano e agora completamos com o Novembro Quilombola. O nosso dever é ter esperança. A esperança sempre mora no futuro. E como diz Marguerite Yourcenar, é triste ter razão cedo demais. É triste achar que as coisas não darão certo, porque essa tristeza nos impede de caminhar. E nós precisamos acreditar e ter esperança, porque com isso nós caminhamos. O Brasil é racista. Muito, não é pouco. É preciso que todos nós consigamos entender que o racismo não está na cor, mas está no pensamento de quem olha a cor como causa de diferenciação e de diminuição. O Brasil, quando consegue olhar para si mesmo e a sua história, o que encontrar em redor, identificará que deita as suas raízes nos irmãos índios e nos braços dos irmãos negros. Foram eles que construíram a grandeza desse país, a beleza da arquitetura, abriram as estradas, ampliaram seu espaço. O Brasil é o segundo maior país negro do mundo. O maior país negro fora da África. E segundo, perde apenas para a Nigéria. Fora disso, somos maior população negra do mundo. Ainda assim, não tratamos democraticamente, não respeitamos democraticamente os nossos irmãos negros. É uma questão, portanto, do modo como a nossa democracia encara isso. A perspectiva quilombola é interessante. A antropologia nos ajudou, porque quilombola vinha dos livros da história como uma expressão por si própria racista, significando, na história antiga, alguém membro de uma comunidade de escravos fugidos. A antropologia ressignificou para dizer comunidades rurais negras que mantêm sua história e suas tradições. E, a partir daí, na perspectiva de ter uma identidade e construir essa sua identidade. E há muito dessas dimensões. O Supremo Tribunal Federal tem sido um grande aliado das comunidades quilombolas. Não só na questão do decreto, mas também em outras dimensões. Participei recentemente de um julgamento que não completou-se ainda, mas iniciou-se. Uma lei do Rio Grande do Sul que não considera violação a uma proteção aos animais os ritos sacrificiais com abate de animais para os cultos das religiões de matriz africana. O Ministério Público de lá disse: olha, essa lei é inconstitucional, porque abre um privilégio para as religiões de matriz africana.
Aí o ministro relator disse, tem razão, todas as religiões podem então realizar esse abate. Ou seja, o Ministério Público que queria que não houvesse abate nenhum, o Supremo disse, pode abater para qualquer um. E aí o tiro terminou saindo pela culatra. Mas ainda assim, o julgamento não completou, porque no voto do ministro Edson Fachin, ele disse, não é inconstitucional. Não são as outras religiões que estão realizando os abates sacrificiais. Essa é uma lei que estigmatiza as religiões de matriz africana. E, portanto, é importante que a lei diga que eles podem realizar isso, porque faz parte da sua própria liturgia, que é uma garantia fundada na Constituição. E fizemos exatamente essa defesa na sustentação oral, mencionando que o conceito de liturgia inclui os ritos sacrificiais. E foi interessante porque quem assiste a uma sessão do Supremo Tribunal Federal verificará que preside aqui, está o Ministério Público aqui, e aqui tem um crucifixo. Na sustentação oral, então, eu disse, eis o Cordeiro de Deus, a vítima sacrificial. Todas as religiões fazem seus sacrifícios. O Cristo veio e disse, não precisa mais de sacrificar animais, eu já me sacrifiquei pela humanidade inteira. E os cristãos deixaram de fazer esses sacrifícios rituais, mas os irmãos negros vindos da África não vieram sozinhos, trouxeram seus deuses, suas divindades para lhes proteger aqui e continuam lhes protegendo em cada canto. Portanto, a consciência negra significa a consciência da cultura rica, plural, diversificada que temos. E essa é a beleza e a grandeza desse país. Sejamos movidos pela esperança, mas é preciso ter coragem para ter esperança. Sejamos corajosos, portanto, e tenhamos esperança. Sejamos corajosos, tenhamos esperança e continuemos uma luta. Não estaremos só, estaremos iluminados pelos exemplos dos que estão aqui e dos que não estão aqui e fizeram com que estão aqui pudessem estar aqui, com muitos caminhos percorridos e vitórias alcançadas. Temos decisões dos tribunais, do Supremo Tribunal Federal, a iluminar no colo negro da noite os caminhos a serem caminhados. Não estamos sós, estamos com a esperança, estamos com a coragem e temos uns aos outros. Sejam todos muito felizes no dia de hoje. Obrigado, colega Luciano, pelas sempre belas palavras de incentivo e encorajamento num momento de grande reflexão, porque passamos. As suas palavras são realmente um alento e um estímulo a essa esperança. Eu vou desfazer, então, essa mesa de abertura, para passarmos já para a primeira mesa de trabalho, agradecendo novamente a presença do Luciano, da Sandra Pereira. E já passando para a mesa de trabalhos, eu tenho a satisfação de convidar o professor Rafael Sanzio Araújo, da Universidade de Brasília, expositor. Nós vamos substituir os prismas aqui? Vamos substituir os prismas ou não? Doutora Maria Luísa Grabner, Procuradora Regional da República, debatedora. José Carlos Nascimento Galiza, da CONAC. Debatedor. Cleto Muniz de Brito, expositor do INCRA.
Antônio Oliveira Santos, também do INCRA, debatedor. E o Antônio João Mendes, da CONAC, debatedor. Está sobrando um espaço aqui do meu lado? Não tinha nome, eu sentei aqui. Passa aqui pra cá. Pode ficar. É. Perfeito. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor Rafael Sanzio, da Universidade de Brasília, e que disporá inicialmente de 15 minutos para suas considerações. Eu também sou professor, então vou levantar, me sinto mais à vontade. E a primeira palavra é de agradecimento a essa casa de Xangô, né? Justiça. Então, eu vou pedir licença a Xangô para falar um pouco da pesquisa que a gente toca aqui na Universidade de Brasília. Ela começou na Bahia, eu era estudante, talvez tenha algum estudante aqui, 18, 19 anos, inquietada com a cidade africana e a geografia que eu estudava, uma geografia francesa, eu não conversava. Então, minha inquietação continua até hoje. O procurador dessa casa, que me antecedeu ali na abertura, falou de esperança. Eu acho que eu ainda sou movido por isso. Eu não sei se é essa palavra, mas talvez uma inquietação minha mesmo, de ser humano africano, e que eu me pergunto até onde eu sou brasileiro e não sou brasileiro. E eu precisei ir à África para ter clareza, eu sou daqui. Eu sou brasileiro, portanto, eu sou afro-brasileiro. Esse projeto, então, é Geografia Afro-Brasileira, que trabalha com duas dimensões que eu acho que são mensuráveis. O espaço multiescalar, essa sala, o país, o município, o mundo. Isso tudo é mensurável. Nosso mapa mental consegue trabalhar com isso. E o time, o tempo. O tempo também é mensurável. Me antecedeu aqui falas que fala do tempo. Um país de 5 séculos. É disso que a gente vai falar. 5 séculos, senão a geografia atual não é compreendida. Por que 5.000 registros, como a professora Sandra, a pesquisadora Sandra, que está terminando sua pós, nos diz? Porque o Brasil foi o mais escravocrata da América. O mais acabadamente. Começou quando isso? Aqui. Se puder apagar essa luz seria ótimo, porque eu trabalho com imagem. Se a imagem não chega, a informação não chega. E eu tenho outra informação. Então, nós desde pequenos, aprendendo com imagens, a visão do mundo, a visão das pessoas. O preconceito nasce aí. O menino, a menina, todos nós passamos por isso. Ninguém está protegido do preconceito. Essa é a grande saque de que cuidar do preconceito, eu estou cuidando de todos. Eu não estou cuidando de um seleto grupo, porque a cor da pele é uma vestimenta momentânea. Não sabemos. A estratégia de dominação foi a mesma. No Brasil, na América, na Ásia, na África. Os índios da África, os índios da América, os índios da África, nós não conseguimos resolver isso. Continuamos chamando índios de índios. Não é certo. Eles são maiores, índios. Não cabe mais. Temos que resolver isso, Brasil. As estratégias de dominação, as mesmas. As crianças, o ser humano, a negação, o tolimento. Essas técnicas antigas, seculares, continuam. Por isso a gente tem que cuidar da nossa educação. O que é que meu filho está aprendendo? O que é que meu neto está aprendendo? O que é que minha filha está ensinando ali? Temos que nos ocupar disso, porque é isso que vai seguir, manter a esperança ou não. Isso começa quando? Começa com os encontros das grandes culturas, seres humanos e natureza. O europeu, a Europa moderna, precisando de
de várias demandas, vai aonde tinha as mercadorias que chegavam pelo deserto de Saara. Durante meses, as rotas transsaarianas traziam o quê? Ouro, tecidos, metais, comida, sal, pimenta. E chegava ao Mediterrâneo. A Europa moderna, na hora que deu, Península Ibérica, vamos botar os navios e vamos conhecer. E nesses encontros, estamos aqui a diáspora. Olha a costa africana, olha a costa brasileira. A posição da colônia Brasil era mais privilegiada. Por isso, nós somos o de maior população afro. As rotas, as grandes rotas que pega a costa. Então, nós temos aqui no Brasil a riqueza de um continente secular. Portanto, a África não é um país, como nós normalmente denominamos. Aprendemos os africanos. Não. O europeu, raramente usamos isso. Ele é italiano, ela é polonesa, ele é inglês. Os africanos têm referência. Reino de Gana, reino de Songhai, reino de Mali, reino de Almorávida, reino de Angola. Cada um com sua matriz, com seu chefe. O reino do Congo foi o primeiro grande reino que se cristianizou. Por isso o Brasil tem tanta congada, tanta risada, tanto Moçambique. É o rei e a rainha do Congo coroada. Quer dizer, quando eu vou em Recife e vejo aquela nobreza, é o rei e a rainha do Congo do século XVI que está sendo venerado no Brasil. Isso tudo está vivo. E nós, nas estatísticas da diáspora, temos um pilar. Por isso a maior parte da população, por isso tanto registro. Então, tem algo que precisamos rever, são dados, são estatísticas, são algo mensuráveis, não estamos falando de uma conversa de saudade, de história, que eu não pego. Isso tudo é visto em um mapa, isso é visto em uma estatística, isso é visto em documentos. Agora, eu posso não querer ver, não reconhecer. É mais fácil pegar um apoio para a pesquisa para ir para a Europa do que para o continente africano. Essa é a real. Aqui está um mapa de um quilombo antigo. Por que isso é importante? Porque os quilombos falam. Em um quilombo tinha a casa do conselho, em um quilombo tinha a casa dos metais, em um quilombo tinha a casa de ferramentas. Então eu moldava o ferro. Eu tinha um lugar para guardar os excessos da agricultura. Eu tinha um lugar de cura. Então, em uma organização quilombola antiga, que era uma pedra no sapato do sistema, isso não era para existir. A coroa, vamos destruir. Por isso temos raros mapas. Aquele mapa anterior está lá em Lisboa. Arquivo Histórico Tamarindo, só tem um. Quantos brasileiras viram isso? Um seleto grupo de pesquisadores, eu sou um desses. Tem que mostrar. Tem que dizer que quilombo não só ele não é passado, ele é presente, mas a história dos quilombos tem que ser recontada. A geografia dos quilombos tem que ser recontada. Tem alguns fatos históricos que eu acho que são relevantes mostrar entre o fim do sistema escravista, algo que antecede, como o censo que foi feito em 1872 mostrou o quê? Que a África estava aqui, a coroa pirou. A maior parte da população do Brasil é africana. E aí, vamos fazer o quê? Política de embranquecimento. Então, vamos sair da escravidão sem querer. Então, o Brasil continua zangado. Saiu do sistema escravista sem querer. Tanto que Dom Pedro II nem estava aqui. Foi para Isabel. Assina rápido que a pressão inglesa está aí. Então, foi um evento geopolítico. Essa zanga está aí. E a política de embranquecimento veio junto. As cidades, as metrópoles, vamos vestir o Rio de Janeiro, vamos vestir Salvador, vamos vestir São Paulo, vamos vestir Recife com a roupagem de Paris. Quem estava no centro? Populações africanas, terreiros. Aqui é uma foto do nosso primeiro ministro do Trabalho, Lindolfo Collor, no Rio de Janeiro, em um momento em que o Brasil cuidava da higienização, cuidava do embranquecimento, das referências europeias que eram relevantes. O primeiro Photoshop. O menino negro não pode aparecer na foto oficial. Isso é muito sério. É uma foto e o menino negro sai e o menino branco entra. Esse é o Brasil. Existimos, mas somos invisíveis. Quando é oportuno, é visível. Aqui está o Valongo, no Rio de Janeiro. A cartografia antiga, como era a costa do Rio. Os aterros que foram surgindo ao longo dos tempos. O que é o Valongo? Por esse porto entrou a maior parte da população
africana escravizada do mundo. Isso é dado, estatística. Aqui está o Valongo atual. Aqui está o Patrimônio Cultural da Humanidade, que o ano passado foi dado pela Unesco. Então, o Brasil tem um dos sítios, 3 sítios no mundo existem, de terror da humanidade. Esse é o último deles, tem um anterior em Hiroshima, tem um anterior na Polônia, do massacre dos judeus. Então, o Brasil tem essas referências, como foi falado aqui, 130 anos de fim de sistema escravista, a maior população negra real fora da África. E como é que nós, brasileiros e brasileiras, consideramos isso em tudo que fazemos? Isso faz parte de minha existência? É interessante essa estatística? O setor decisório cuida disso? Brasil atual. Nós somos assim, a população está mais ou menos aqui. Aqui está o Brasil colonial imperial. As boiadas, as áreas de ouro, as áreas de café, cacau. A geografia fala, os mapas falam. O Brasil continua ocupando efetivamente o quê? Aonde ocupou no sistema colonial imperial. O restante das terras, zona, tá. Quem ocupa? Quem ocupa? O Brasil não consegue mexer nessa estrutura espacial secular. E o Brasil está maduro, pronto para crescer. Vamos demorar umas décadas para repetir esse modelo. Eu sou da geração aqui, ó, o Brasil ame ou deixo. Vários amigos meus, interior da Bahia, morreram porque não tomaram a vacina, né? Lá. Meu pai levava para outro interior para poder tomar vacina para não morrer de paralisia infantil. Todo mundo cresceu, está aqui adulto, o barril da Ceilândia. E hoje, mais o Brasil está caminhando para isso aqui. Uma base mais velha, nós vamos chegar a 100 anos, vai ser fácil isso, mas pouca gente. Uma base frágil. Ou nós cuidamos com solidez dessa base que vai tomar conta do país, que é os nossos filhos, os nossos netos, a moçada que está pesquisando aqui, a universidade que está em risco. Ou o país continental vai ficar com a memória oligárquica. E essa falsa abolição de 130 anos, vamos ter que olhar com muito mais seriedade, porque estamos enganando a todos nós. Não é um grupo, não é os quilombolas, nem a comunidade indígena, nem os ciganos, nem as mulheres que estão sendo enganadas, somos todos nós. Tem políticas de Estado no Brasil que comprometem decisivamente isso. Uma delas é como nós somos contados. Olha cá, desde 1870 tem um pardo, a população preta quase não cresce, mas o pardo, quem é o pardo? De noite todos os gatos são o quê? De noite todos os gatos são o quê? Por quê? Eu não identifico direito, eu não sei quem é. Como é um país continental, estou olhando aqui os censos desde 1940 até o censo atual. Nós já fizemos uma projeção para 2020 e o pardo é um fenômeno no Brasil. Um país continental com uma população parda. Olha o problema nacional nosso. Um país continental, e não estou falando de uma Bélgica desse tamanho. A maior parte do povo se sente pardo. Quem é que está atrás do pardo? Quem é que é excluído no sistema dominante? O pardo. Não tem emprego, não tem educação, é o morto, é a periferia pobre morrendo, a moça, o rapaz, é quem não tem escola, é quem não tem chance de universidade, é quem está aqui embaixo lavando o carro. O estereótipo secular. Cada um de nós pinta de um jeito. A tristeza do estereótipo é um menino de 6 anos olhar na escola, aquela menininha lá, daquele cabelo, aquele cabelo é ruim, ponto. Esse menino vira um rapaz de 20 anos e quando vê uma moça com um cabelo, aquele cabelo é ruim. Porque ele aprende na escola. Muitas vezes, um atlas como esse, eu compro ali na rodoviária de Brasília por R$15. Quando eu vejo continente africano, tem o quê? Animais. Cadê as pessoas? Onde estão os seres humanos? A África tem seres humanos? Isso ali eu vou também, ó, ali em qualquer porto daqueles aeroportos europeus, 2 euros. Um atlas desse, em francês, em inglês,
em neerlandês, a gente tem que se perguntar que função cumpre um atrás desse? O que a meninada está aprendendo? O que a academia está fazendo? A criança nasce preconceituosa ou não? Qual é a nossa parte? Qual é a minha parte nisso? E a sociedade civil? Vai olhar para isso ou vai deixar o barco andar desse jeito? Então, o preconceito é algo que a gente tem que se ocupar, é algo, uma nação desse porte que nós temos, ela merece uma atenção particular com o pensamento social dominante que criamos. Como o procurador brilhantemente colocou aqui anteriormente, não nascemos com isso, isso nos é introjetado no nosso caminho existencial, seja na escola, seja na família, seja na dimensão maior das relações que a vida traz. Por quê? Porque não conseguimos olhar para trás. Temos essa dificuldade. O pardo tem essa dificuldade básica. Não me interessa quem fui, de onde eu vim, mas como eu estou agora e como eu vou ser aceita ou aceito para que o sistema me olhe. E aí a negação dos povos, das culturas, dos territórios. Olha a questão religiosa. Os territórios, eu não estou falando de terra, a terra é neutra. Eu vendo um lote. Quer comprar um lote, mas o território é o quê? É o chão, é a identidade, é o sentimento, é pertencer. Diz o velho mestre, aquilo que me pertence, porque eu tenho um sentimento. Então, um território quilombola é um território de sentimento, porque meus ancestrais estão aqui, porque nessa casa há 100 anos, há 200 anos, essa prática, essa reza, essa maneira da carne, essa maneira de fazer o bolo. Então, o Brasil continental, ele se perde entre os séculos XV e XIX e o século XX, a complexidade. Olha o que a gente vive. Quantas diásporas? O Rio de Janeiro, São Paulo, a TAG, formou bairros inteiros de angolanos e congoleses. Aqui, pelo Acre, está entrando o quê? Brasília é um sítio, vem os caribenhos, entra aqui. Então, a nossa diáspora está mais complexa. O preconceito também está maior. Olha o problema que o Brasil tem por não olhar as suas referências territoriais, culturais, ancestrais. Os quilombolas não são poucos, são muitos. Merece atenção o Maranhão, o Pará, São Paulo, Minas Gerais, a Bahia. São estados africanos na sua essência. Aqui o território Dona Lió, vou aqui 300 quilômetros de Brasília. Tem tudo, Dona Lió. Aí é o quê? É uma cartografia dela, que a cartografia fala. A casa onde eu faço as carnes, o meu fogão de lenha que eu construo, onde eu guardo o excedente, o lugar da farinha, o lugar que eu faço sabão, o lugar do bolo, o lugar do pilão sagrado. Por que o pilão sagrado? Porque o pilão garante que a comida nunca vai faltar. É farinha de milho, é farinha de mandioca, é farinha de arroz, é farinha do que der. A farinha tem essa coisa forte de que a sobrevivência. O quilombo, então, não são poucos, são muitos. Porque o Brasil colonial, imperial, o agronegócio começou aí, né? Começou há 5 séculos. É disso que nós estamos falando. O conflito básico das terras quilombolas é de uso do território. Como vamos usar agora, se a vocação, se a pressão internacional, se a mentalidade preconceituosa conduz a um outro caminho? E a roda da história, dos tempos, se repete. Como tanto quilombola preso, como a Sandra falou, tanta comunidade massacrada. Tem algo que temos que ver nesse país continental. O que é que nós estamos desvalorizando? Parece que estamos no século XIX. Isso aqui é uma gravura. Como eram os tratos, como era a maldade. Temos que refletir e agir. A encruzilhada. Qual a importância de encruzilhada? Que direção eu vou? Para onde eu estou indo?
esse ator, me gosto muito dele, ele escreve umas coisas, diz que o futuro é nossa aspiração coletiva. Um evento como esse aqui, meu colega Marco Paulo aqui me convidou gentilmente, não agradeci a ele publicamente, estou agradecendo agora. Se sai algo comum, o que é que une essas pessoas que estão aqui? Se eu tenho um ponto comum, meu caro, está ganho. Qual o ponto comum une-nos a nós aqui nesse evento? Porque a aspiração coletiva é o que vai construir a direção na encruzilhada. Precisamos de uma direção que tenha um consenso, que não é fácil, que precisa de mediadores para resolver esse dilema secular do Brasil com a Europa moderna, com o continente africano e com a América como um todo. Não adianta ficar dando costa para os andinos, é mal. Olhando só o quê? Um olhar essencialmente europeu, isso não é bom para o país. Nossa riqueza é muito mais larga. Vendendo essa cultura do descarte. O quilombo é solução, por isso você precisa de conhecimento, de saber, antes que vá embora. Olha a capoeira. Eu vou ali em Paris fazer uma visita, grupo de capoeira francês. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Só entra francês. Nada contra os franceses, mas é só para dizer, vamos fechar a janela para dentro. O que é que a gente está fazendo? Entregando uma solução para quem tem doença degenerativa, porque a capoeira trabalha a polaridade. A ginga é um estímulo para o lado direito e esquerdo do cérebro. Isso é solução. E a urbanização nem se fala, né? Dizemos com dois Brasis, o visível e o invisível. Esse é o invisível. Eu olho de cima Brasília, tem essas ilhas, províncias urbanizadas. A grande Brasília, eu tenho que olhar de outro jeito. E até lá, Ceilândia, Taguatinga, fazer a volta em cima do sol nascente. Isso é aqui? É aqui. Isso é Brasil? É Brasil? É como nós mesmos se perguntamos, essa moça é brasileira? Entra ali uma comunidade indígena, um moço... Esse moço é brasileiro ou ele tem um dia como índio? É igual a urbanização. Isso é Brasil? Ah, não, vou fechar rápido aqui o carro e não vou olhar, me blindar. Como se isso não existisse. Aqui está o Ministério. É como as demandas territoriais são tratadas. Cada um cuida de um jeito. A merenda escolar eu vejo ali, os quilombos, ao reconhecimento eu vou ali na Palmares, a terra eu vou aqui no INCRA, eu venho aqui na PGR para fazer uma outra coisa e fica essa loucura. Quem segura a criança? Quem segura a criança? Isso precisa ser visto. E os tempos estão passando, e a Constituição Federal de 88 mostra que o Brasil tem tido poucas ações. Uma gestão pública, outra. Tem até um país, um estado ou outro, que tem uma política de instituto de terras diferente. Então, são os vários Brasis. E aí acontece alguma coisa mais relevante em relação aos quilombos. A CONAC está aqui representada, pode dizer que tem política. O Pará tem algumas ações, o Maranhão, a Bahia. Professor. Mas não é o Brasil. Estou encerrando. Ah, tá bom. Para a gente poder Já ter o vai fechar debate. aqui. Só complemento. É que me falaram 20 minutos. 15 minutos Não, na hora, como está programado. Para a gente não, eu fiz aqui 20 minutos. É uma pena, que nós estamos adorando o senhor falando, está maravilhoso. Só pode esse complementar. slide já vai fechar, eu vou agradecer. Por quê? Porque é uma mensagem da ação. Da ação sobre os quilombos. O quilombo é solução para o país. O que é medo? Falta de informação. Onde está a Base Nacional de Informações dos Quilombos? Não temos. Se eu não tenho informação, eu mantenho medo, como um preconceito. Então, o velho mestre diz que a ação, ela tem que ser larga, e ela é necessária, porque quando eu tenho ação, eu respeito. Quando eu tenho ação com conhecimento, existe reciprocidade. Eu trato por iguais. Quando eu vou no quilombo, eu não vou assim. Isso tudo fica. Eu sou uma pessoa normal. Eu aprendo mais com eles do que eu levo. Essa é a minha postura que me interessa. Eu vou para aprender. Milton Santos disse que a ação é sempre presente.
Não existe ação passada nem ação futura. A ação é sempre presente. E a ação resulta de escolhas. Quem fica em cima do muro está em uma zona de conforto enganada. A zona de conforto não é a solução, é um engano. Muito obrigado, desculpe o tempo, estou informado. Ok, obrigado. Muito obrigado, professor Rafael Sanzio, pela brilhante exposição e trazendo esse olhar crítico da engenharia, da geografia, compondo um contexto crítico, né, da questão quilombola, um olhar muito importante, né, muito enriquecedor para nós. Vamos passar, então, para o próximo expositor do INCRA, que é o Cleto Muniz de Brito, e depois vamos abrir para os debates. O senhor tem 15 minutos para a exposição. Fica à vontade. As nossas normas aqui são para serem transgredidas. Fica Oi. Em primeiro lugar, eu quero dar um bom dia a todos, senhores e senhoras, procuradores do Ministério Público, senhor vice-procurador do Ministério Público, não sei se está presente, enfim, as autoridades aqui, aos espectadores, às comunidades quilombolas, aos meus amigos que estão, meus colegas de trabalho que estão me acompanhando, que é o nosso amigo Oliveira, que é o nosso coordenador das comunidades quilombolas do INCRA. Quero apresentá-lo em nome de toda a equipe que está aqui, está acompanhando também a nossa colega, a Fernanda, porque eu cheguei tem um mês aqui em Brasília, né? Eu assumi tem um mês em Brasília a diretoria, então eu tenho dificuldade de ter em mente todos os nomes dos colegas. Mas eu quero falar primeiro em nome do Oliveira. Oliveira é uma pessoa apaixonada pela causa quilombola, é um técnico que o INCRA tem de muita valia em função da disposição que ele tem para cuidar dos interesses das comunidades quilombolas. Então, eu quero agradecer primeiro ao Oliveira pelo trabalho que ele tem feito na nossa diretoria para defender aquilo que eu ouvi aqui atentamente, o primeiro discurso do vice-procurador-geral da República, que me arrepiou. Confesso para os senhores que me arrepiou, até porque não é todo dia que nós temos a oportunidade de ver, ouvir alguém falar tão bem, tão bonito e com tanta sinceridade o que o nosso vice-procurador falou aqui hoje. Eu, além do doutor Antônio Carlos, que abriu o evento, colocando aqui para todos nós, na essência, o que nós estamos vivendo hoje, a fala do vice-procurador, simplesmente, eu falei, inclusive, para o pessoal que estava perto de mim, que eu já podia ir embora, que eu estava satisfeito com o que eu ouvi aqui hoje. Mas eu quero, assim, falar em particular um pouco, nesses 15 minutos, nessa exposição, sobre um pouco da experiência que eu tenho como funcionário público federal, funcionário do INCRA há 38 anos, morador da Amazônia Legal, nesses 38 anos, aonde eu pude conviver em todos os aspectos das migrações que aconteceram naquela região e dos desrespeitos que aconteceram também com as comunidades que deveriam ser reconhecidas e deveriam ser, essencialmente, colocadas em primeiro plano. Não falando só em comunidade indígena, quilombola, ribeirinhos, enfim, todas as comunidades que são cidadãos brasileiros que deveriam ser reconhecidos todos por igual. Aqui, como diz muito bem nosso procurador-geral, aqui não se trata da cor da pele, aqui se trata de pessoas que vivem no mesmo ambiente e que não têm diferença. Somos cidadãos brasileiros que, às vezes, quando é reconhecido um determinado território quilombola, muita gente acha que está fazendo favor para eles. Pelo contrário. Eu acho que eu deveria dizer, antes de concluir, dizer o seguinte: eu acho que tem um ator principal em todo esse processo dos quilombolas, dos indígenas, dos ribeirinhos, dos extrativistas, de todas as comunidades que eles acham que tem que ser reconhecida. Eu acho que tem que ter um ator principal que chama-se Ministério Público Federal. Se não fosse o Ministério Público Federal, com as ações que tem em todo o Brasil, diga-se de passagem, em todo o Brasil, se não fosse o Ministério Público Federal, acho que o Brasil não estava desenhado do jeito que está hoje.
que para um juiz julgar tem que ter alguém dizendo que tem alguma coisa errada. E o Ministério Público Federal, nos últimos anos, tem feito um favor para o Brasil incomensurável. O Ministério Público Federal é a essência desse país para passar o Brasil a limpo, na minha opinião. Essa é a minha opinião pessoal. Então, como eu tenho 15 minutos aqui, eu estou dizendo o que eu acho, por que estamos aqui hoje. Vi atentamente a quem representou a comunidade quilombola falar com conhecimento de causa, na defesa de quem ela está aqui, falar com propriedade e com conhecimento, mas não falar com aquele ar de que, assim, já excluindo como se eles fossem pessoas à margem de alguma coisa. Você falou, eu sou brasileira, eu estou aqui, e nós precisamos ser reconhecidos, não como quilombola, como cidadão brasileiro. E dessa forma eu entro no INCRA, porque o INCRA sempre foi um órgão de colonização e reforma agrária, que lutou por esses rincões, nesse Brasil continental, de 5 regiões brasileiras, aonde temos especificidades, aonde temos divergências, aonde temos mais povos A com menos povos B, aonde temos mais indígena ou menos indígena. Mas o Brasil é tão grande que às vezes se confunde com um só. Às vezes eu vejo a comunidade lá do Nordeste brigando pelo mesmo objetivo da comunidade de Rondônia, do Acre, enfim, do Amazonas, do Pará em geral, brigando por um só objetivo, por um só território, como se a Mata Atlântica, ou a Caatinga, ou a floresta tropical da Amazônia, ou os Pampas, fosse tudo o mesmo país. Que às vezes não é, não porque vocês não têm razão, às vezes não é porque não tinha gente como o Ministério Público para futucar e cutucar de perto quem está mandando na República, para entender que tudo isso é Brasil, que tudo isso é Brasil. E é dessa forma que eu trago aqui, por exemplo, alguns números rápidos, que a nossa colega vai poder passar aqui para vocês, tecnicamente. A nossa diretoria fundiária, ela é lotada, só tem técnico. Inclusive, eu sou técnico, estou diretor. Todos os cargos da diretoria são da casa e todos técnicos. E por isso que nós temos condição de chegar aqui e falar assim, ó, nós temos um objetivo. E esse objetivo está sendo defendido num processo legal. Infelizmente, nós não temos a política quilombola como uma política de Estado. Deveria ser, não só no INCRA, no SPO, em todo no Ministério, todos, só quem trata vocês como política de Estado está aqui, ó, o Ministério Público. Política de Estado. Na maioria das vezes que se governou esse país durante as últimas décadas, tem a política quilombola como política de governo, que às vezes é colocado na parede e às vezes sai uma identificação, sai um RTID, sai como é que fala? Um reconhecimento, sai um título. Nós temos 1.717 processos montados dentro do INCRA a partir de 2004. Mas por que esses 1.717 processos não foram 17.717 a partir dos anos para trás? Por que só agora? Por isso que eu falo, o Ministério Público Federal tem um dedo nisso aqui. Por que foi só a partir de pouco mais de 10 anos para cá que teve essa força? E que essa força não chegou a 10% do que precisa ter no Brasil. 1.717 processos é pouquíssimo em relação à demanda que nós temos no Brasil. Nós temos aqui quase 5 milhões de hectares, em fase de reconhecimento, em fase de titulação. Poderia ter muito mais, até porque, entendo eu, que o primitivo, o cidadão que chegou primeiro naquela localidade, ele tem que ser reconhecido como tal. Discute-se hoje, a terra indígena é muito grande. Ué, quem chegou primeiro lá? Quem chegou primeiro foi o índio. Lá em Rondônia, que é um retrato da colonização no Brasil, tem 52 municípios e 48 foi criado a partir de um assentamento do INCRA. Mas o INCRA chegou depois do índio. Então não adianta brigar aqui por mais espaço ou dizer que o índio tem muita terra. Não, o índio já estava lá. As comunidades, inclusive, estão diminuindo. Por quê? Porque a presença do ser humano que não pertence à comunidade indígena, quando abriu aquelas terras, apareceram as doenças, apareceram muitas coisas e foi diminuindo a comunidade indígena. Da mesma forma, os quilombolas, nós temos comunidade quilombola lá que tem cemitério de 150 anos. 150 anos. E o estado de Rondônia é de 1982. Ué, e daí? Onde é que está a diferença?
Então, o que eu quero assim, dizer é que nós estamos tentando fazer o nosso papel, mas numa distância muito grande da realidade do Brasil. Por exemplo, nós temos aqui, só como números, né, nesses 1.717 processos, desde a abertura, a identificação, a portaria de reconhecimento, ao decreto presidencial e a titulação, pasmem, nós temos 29 propostas de criação de áreas com proposta de decreto na Casa Civil da Presidência da República, 29, aguardando decreto.